Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-os o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedra da sabedoria. Rogai por nós. Muito bem. Então, o quarto capítulo, que é o primeiro que trabalhamos hoje, o Papa reflete sobre as conferências, sobre o clima, e ele aborda na perspectiva dos progressos e dos fracassos. E, naturalmente, como pastor e pai que é, naturalmente incentiva os países e a organização como tal à superação das posições egoístas dos países, dos Estados, em benefício do bem comum global. Ele depois aborda isto em termos mais concretos, quer no número 44, que é o primeiro que trabalhamos hoje, quer depois no número 52, que é já a concluir exatamente este capítulo. Portanto, são dois capítulos, quer um, quer o outro. O outro depois é o que é que se espera, digamos assim, da COP28. Há bocado estive a explicar o que era a COP. O Papa, aliás, começa por fazer uma descrição para quem não conhece e não está habituado a estas coisas, saber de que é que estamos a falar. Portanto, ele diz que há decénios que os representantes de mais de 190 países se reúnem periodicamente para enfrentar as questões climáticas. E a primeira conferência que teve lugar neste sentido, eu há bocado falei de 94, porque digamos que foi quando foi ratificado o tratado da primeira conferência, que é em 1992, no Rio de Janeiro, e levou à criação de uma Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. Portanto, esta primeira reunião em 92, portanto, estamos a falar de 30 anos completos, já vamos no 31º. E depois, com o passar dos anos, naturalmente, passaram a fazer aquilo que se chama a COP. E a primeira COP foi em 97 e foi realizada no Quioto. E a COP quer dizer Conferência das Partes. Portanto, a abreviatura do CO como conferência e P das partes. Portanto, as partes que assinaram aquele acordo em 1994 acordaram mais tarde, pela primeira vez, digamos, depois, em Copenhaga, não, peço desculpa, no Quioto, em 97. Era já a terceira COP. Portanto, significa que desde 94, quando aprovaram este acordo, as partes que fazem parte da Convenção Quadro das Nações Unidas optaram por se reunir anualmente. E digamos que é o mais alto organismo de decisão desta Organização das Nações Unidas. Era intenção, naturalmente, deste protocolo fixar um objetivo que tinha que ver com as emissões. Espera lá, deixa-me só aqui pôr isto a funcionar. Tinha que ver com a redução das emissões de gás com efeito de estufa. Foi por onde a gente começou. Naturalmente, era o grande alerta, era, digamos, o buraco do ozono que naturalmente deixava passar todos estes
estas alterações climáticas e estes calores que entravam na nossa atmosfera exatamente através desse buraco que permitia exatamente, fruto destas emissões do carbono, perturbar o nosso ar respirável e o nosso clima, ao fim e ao cabo. Mas isto levou algum tempo, porque tinham a intenção de reduzir no mínimo ou ir até ao máximo de 5%, e a data limite era 2012, mas o Papa acaba por dizer que não foi cumprida essa meta, porque, ao fim e ao cabo, torna-se naturalmente um bocado difícil cumprir as metas. São sempre metas um bocadinho otimistas, mas que depois na prática não se consegue. Vou só aqui diminuir um bocadinho isto por causa daqui da janelinha que faz com que... Ok, assim agora a janela já não me perturba. Portanto, o número 45, que é aquele que agora interessa, depois de Kyoto, todas as partes se comprometeram a implementar programas de adaptação para reduzir os efeitos da alteração climática já em curso. Mas reparem, só para terem uma noção, Kyoto acontece em 97 e, ao fim e ao cabo, o protocolo só entrou em vigor em 2005. Portanto, para dizer como estas coisas são lentas e os países muitas vezes concordam, votam favoravelmente, depois até assinar o protocolo passam anos e depois até começar a cumprir algumas obrigações ainda passam mais anos. Depois, posteriormente a este protocolo de 2005, foi proposto um mecanismo relativo às perdas e aos danos causados pelas alterações climáticas, que reconhece os países mais ricos como os principais responsáveis e procura compensar os efeitos devastadores nos países mais vulneráveis. Portanto, a medida em si é otimista, é aparentemente justa, e todos deveríamos tender para o cumprimento e para as obrigações. Mas, de qualquer modo, o Papa diz a certa altura que estas obrigações acabam por não ser verificadas e sancionadas, de maneira que, embora as partes estejam obrigadas pelos protocolos assinados, mas muitas vezes acabam por ser os países sempre mais fracos, mais vulneráveis, a suportar a dívida, ao fim e ao cabo. Portanto, neste caso, não se trata tanto de financiar, como supostamente era essa a intenção, a adaptação dos países mais vulneráveis a todos os processos em curso para minorar as complicações que produzem as alterações climáticas, mas, na prática, aquilo acabou por ser dirigido para compensar danos que, ao fim e ao cabo, já foram sofridos por estes países mais pobres. Portanto, isto também nos permite perceber que não é fácil, mesmo os países com mais possibilidades, comprometerem-se com este bem comum universal. Entretanto, o Papa faz também, neste capítulo 4º, uma avaliação das COPs em termos da sua eficácia ou menos. No número 47, diz que a COP21, já estamos próximo nesta altura daquela que vai ser este ano, a chamada COP28, vai ser no Dubai, e de que trataremos depois no capítulo a seguir. E é uma das conferências onde o Papa tem na sua agenda participar. E eu penso que provavelmente terá havido alguns países que incentivaram o Santo Padre a participar, como ele é uma voz com autoridade
provavelmente ajudará a fazer com que os países aceitem este desafio. E, nesse sentido, diz o Papa no número 47, que a COP21, que se realizou em Paris em 2015, constituiu um dos momentos mais significativos, porque produziu um acordo que envolveu todos. Pode ser visto esta COP21, diz o Papa, como uma espécie de novo início. Portanto, estamos a falar de praticamente mais de 20 anos que tinha começado a experiência, e já estamos a falar de um novo início, porque o fracasso dos objetivos estabelecidos na fase anterior era bastante grande. E, portanto, havia muitas coisas entre as obrigações assumidas pelos Estados que não foram respeitadas, e por isso não se viam sanções adequadas e justas para com aqueles países que tinham assumido compromissos e que depois não os cumpriram. E o Papa reconhece que, ao nível mesmo das conferências, não existem instrumentos eficazes para garantir a sua observância, o que quer dizer que, se os países não são sancionados, podem fazer ou não, não é? De qualquer modo, o acordo prevê também formas de flexibilidade. Este acordo foi assinado em 2015, e por isso alguns países em vias de desenvolvimento têm naturalmente uma tolerância, porque têm menos meios para poder cumprir estas obrigações. Mas o escândalo, diz o Papa, são os países com todas as possibilidades e maiormente desenvolvidos, que são os primeiros que muitas vezes não cumprem aquilo que está estabelecido. E o Papa, precisamente para que não pensem que ele está a falar de coisas abstratas, ele sabe muito bem o que é que está a dizer e o que é que está até a criticar aqui na Laudate Deum, e diz que, por exemplo, o Acordo de Paris apresenta um objetivo importante a longo prazo e descreve-o desta maneira. Esse objetivo consiste em manter o aumento das temperaturas médias globais abaixo dos 2 graus centígrados relativamente aos níveis pré-industriais. Portanto, as temperaturas têm vindo a subir desde a época pré-industrial. E à medida que a indústria se desenvolveu e os meios tecnológicos e, naturalmente, também as energias fósseis se foram multiplicando e espalhando pelo mundo inteiro, aumentaram esta problemática. E por isso é esse o resultado dessa mudança no uso da energia fóssil, fez aumentar a temperatura. E neste momento havia, já desde o Acordo de Paris em 2015, este compromisso de manter abaixo dos 2 graus centígrados o aumento da temperatura. E até a meta era um bocadinho mais otimista, porque tinha a intenção, de alguma maneira, de baixar pelo menos até 1,5 grau. Aliás, nós já falámos disto atrás, né, no primeiro ou segundo capítulo da Laudate Deum. E isto, porque é que o Papa diz que estas coisas não se conseguem alcançar? Precisamente porque é preciso consolidar procedimentos concretos de monitorização, tem que se monitorizar para que se possam pedir responsabilidades. E muitas vezes esta monitorização não é feita e acabamos por ultrapassar aquilo que está acordado e estabelecido. Portanto, precisamos de procedimentos que ajudem a fornecer critérios gerais para confrontar os objetivos dos diferentes países. Ou seja, sem este controle, o Papa considera que é difícil que se cumpram as obrigações mesmo acordadas nestas COPs que se têm vindo a realizar.
Neste sentido, no número 49, o Papa diz que a COP25 em Madrid, em 2029, teve escassos resultados. Pode-se até mesmo dizer que esta COP de Madrid foi uma perfeita desilusão. Esperava-se reverter esta inércia na COP sucessiva, em 2021, porque em 2020 não houve a COP26, que foi em Glasgow, na Irlanda, mas substancialmente o resultado foi apenas o relançamento do Acordo de Paris. Portanto, estamos em 2021 e ainda estamos a voltar atrás à COP de Paris em 2015. Portanto, relançar o Acordo de Paris, que fora posto em discussão pelos vínculos e pelos efeitos da pandemia. Portanto, a pandemia ainda serviu de desculpa para cumprir menos os compromissos das COPs anteriores. Houve uma abundância de exortações em 2021, na COP26, em Glasgow, mas praticamente ficou tudo por aí. Não houve um impacto real naquilo que, ao fim e ao cabo, era pedido aos países. Portanto, as propostas tendentes a garantir uma transição rápida e eficaz para formas de energia alternativa e menos poluente não conseguiram fazer progressos. Porque, como sabem, há muito tempo que se vem falando das energias alternativas e passar da energia fóssil, a do petróleo, portanto, para as energias alternativas, quer através dos painéis solares, quer através das ondas do mar, todos esses processos que vocês conhecem, que são chamadas energia verde, as ondas também, que é uma outra forma de produzir energia limpa, mas e é porque aquilo que o Papa diz agora a seguir, no número 50, não só não houve grandes progressos, como em relação ao carvão, que também fazia falta por causa das energias limpas, acabou por ter uma grande procura e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento, digamos assim, da energia fóssil acabou por atingir proporções muitíssimo grandes. Tanto que a COP27, que foi a última, antes da que vai realizar-se agora este ano no Dubai, viu-se ameaçada desde o início pela situação criada com a invasão da Ucrânia. Portanto, a Ucrânia vai ser aqui mais uma forma de não cumprir as obrigações que tinham sido assumidas na COP26 e que não chegaram a ser efetivas na COP27 que se realizou o ano passado no Egito. Portanto, a utilização do carvão aumentou e todos quiseram garantir o seu abastecimento. E os países em via de desenvolvimento consideraram o acesso à energia e às oportunidades de progresso como uma prioridade urgente. E, portanto, tudo isto, de alguma maneira, também fez andar para trás. A ponto que o Papa diz aqui, a terminar o número 50, reconheceu-se claramente que, de facto, os combustíveis fósseis, a energia fóssil, o petróleo, fornecem ainda 80% da energia mundial e a sua utilização continua a aumentar, diz o Papa. Portanto, a conferência do Egito, e há um ano esta parte, que devia ter promovido todas estas mudanças, acabou por ser de novo infrutífera. E é o que ele diz agora no número 21, a conferência egípcia foi mais um exemplo da dificuldade das negociações. É evidente, como diz o Papa, produziu um avanço na consolidação do sistema de financiamento pelas perdas e danos nos países mais afetados pelas catástrofes climáticas. Mas, ao mesmo tempo, esta questão ficou em si imprecisa, em muitos pontos, não verdadeiramente
com responsabilidades concretas dos países que mais devem contribuir exatamente para estas perdas e danos dos países mais pobres e mais afetados pelas catástrofes climáticas. E agora, a concluir o capítulo, no número 52, o Papa, eu vou ler o texto todo porque é muito importante, diz o seguinte, e cita de alguma maneira a própria Laudato Si, com coisas que ele já tinha dito na Laudato Si há 5 anos atrás. Os acordos tiveram um baixo nível de implementação, porque não se estabeleceram adequados mecanismos de controle, revisão periódica e sanção das violações. Os princípios enunciados continuam a requerer caminhos eficazes e ágeis de realização prática. Como para dizer, a intenção é muito boa, o desejo de acolher estas medidas para fazer face às alterações climáticas acaba por assentar sempre em boas vontades e muitas promessas, mas de eficácia final muito relativa. E a concluir, o Papa acrescenta ainda: as negociações internacionais não podem avançar significativamente por causa das posições dos países que privilegiam os seus interesses nacionais sobre o bem comum global. Portanto, são os interesses nacionais que ainda ficam à frente dos interesses globais. Portanto, aqueles que hão de sofrer as consequências que tentamos dissimular recordarão esta esta falta de consciência e de responsabilidade. Portanto, o Papa não deixa de ser, de alguma maneira, duro, cáustico, com esta crítica que faz aos países desenvolvidos por não cooperarem da maneira que se justificava que o fizessem. Então, este é o 4º capítulo. Como virem, durou 20 minutos, o que vem a seguir dura outros 20 sensivelmente, portanto justificava-se talvez fazer estes 2 capítulos juntos, porque um faz um bocadinho a história dos COPs desde o seu início em 94 até, 92 aliás, até agora a 2023, estamos quase às portas de 2024. Mas como o capítulo seguinte trata daquilo que se espera do COP28, agora em dezembro, no Dubai, se nós não quisermos continuar a defraudar e a condenar a humanidade mais fragilizada, temos que tomar consciência do que é preciso fazer. E, portanto, o Papa dedica o 5º capítulo a dizer o que é que se espera, ou o que é que ele espera, ou o que é que nós todos temos o direito de esperar desta reunião 28ª no Dubai. Então, no número 53, o Papa começa, a propósito desta Conferência das Partes, número 28, começa por dizer: os Emirados Árabes Unidos, onde está o Dubai, naturalmente, como capital, albergarão a próxima Conferência das Partes. É um país do Golfo Pérsico que se caracteriza como grande exportador de energia fóssil, embora tenha investido muito nas energias renováveis. Dá exemplo na medida em que promove as energias renováveis e, portanto, de alguma maneira, está já a promover a alternativa, mas continua a ser um dos países do Golfo Pérsico onde maior desenvolvimento há, e porque é o maior exportador de energia fóssil. Portanto, naturalmente, o que há aqui são companhias petrolíferas e de gás que têm uma ambição de realizar novos projetos
e expandir ainda mais a sua produção. Portanto, é como se estivéssemos a deitar água num cesto roto, não é? Os cestos, em princípio, já são pouco seguros para a água, não é? Não são bons depósitos. E aqui é o caso, estamos a tomar decisões muitíssimo interessantes e vantajosas para as alterações, contra as alterações climáticas, mas depois não somos capazes de consolidar e cumprir as obrigações que assumimos. Por outro lado, o Papa também diz que adotar uma atitude renunciante a respeito da COP28 seria autolesivo, porque significa expor toda a humanidade, especialmente os mais pobres, aos piores impactos da mudança climática. Porque, apesar de tudo, temos que nos ir mentalizando e temos que, à custa de críticas e de exigências e de obrigações, com sanções e com tudo isso, não podemos desistir, porque não o fazer, o Papa diz a terminar este capítulo, seria amanhã arrepender-nos grandemente de o não ter feito. Portanto, se temos confiança, diz o Papa no número 54, se temos confiança na capacidade do ser humano transcender os seus pequenos interesses e pensar em grande, não podemos renunciar ao sonho de que a COP28 leve a uma decidida aceleração da transição energética com compromissos eficazes que possam ser monitorizados de forma permanente. Portanto, mesmo se o Papa acentua os problemas e as dificuldades, mas ele, apesar de tudo, diz que esta conferência pode ser um ponto de viragem, comprovando que era sério e útil tudo o que se realizou desde 1992, quando se começaram a realizar as COP. Portanto, caso contrário, será uma grande desilusão e colocará em risco quanto se pôde alcançar de bom até aqui. É que se não tomamos medidas sérias e não fazemos com que os países assumam compromissos eficazes e os cumpram mesmo, então quer dizer que estamos a estragar o pouco de bom que já conseguimos desde 1992, portanto há 31 anos. Portanto, não obstante as numerosas negociações e acordos, as emissões globais continuam a subir. Portanto, isto são indicadores que o Papa conhece e que, naturalmente, quando escreveu a Laudate Deum, se preparou e teve quem o ajudasse a preparar-se neste sentido. É verdade que se pode argumentar que sem os acordos todos que vieram a acontecer nestes últimos anos, não teria sido possível alcançar o que se alcançou. E as consequências teriam sido ainda mais lesivas para a humanidade. Mas sobre outras questões ambientais, onde houve vontade, foram alcançados resultados muito significativos, como no caso da proteção da camada de ozono, a que já nos referimos atrás. Portanto, para dizer que, mesmo se às vezes não conseguimos alcançar as metas que nos propomos, desistir seria um fracasso total e seria comprometer aquilo que já conseguimos de bom e seria perder muito do que se conseguiu limitar, atrasar ou impedir este processo do que está a acontecer com as alterações climáticas. E à maneira de conclusão, o Papa diz, deste número 55, o que está a ser feito corre o risco de ser interpretado como mero jogo para entreter. Portanto, não podemos de maneira nenhuma nem desistir, nem baixar os braços, nem deixar de continuar a lutar por todos estes enormes valores que são fundamentais.
E agora, no número 56, o Papa diz: devemos superar a lógica de nos apresentarmos sensíveis ao problema e, ao mesmo tempo, não temos coragem de efetuar as mudanças substanciais. Quer dizer, o Papa está a dizer indiretamente: não podemos ir para a COP28 com muito bons propósitos, com muito boas intenções, com discursos muito favoráveis, se depois não dermos cumprimento aos acordos que forem aprovados e estabelecidos. Como sabem, e já vimos isso atrás, muitas vezes os acordos demoram anos até ser ratificados. E agora, se acontece a mesma coisa na COP28, não podemos ficar anos à espera de assumir o compromisso daquilo que se for acordado na COP28. Portanto, dentro de poucos anos, diz o Papa, teremos ultrapassado o limite máximo desejável de 1,5 centígrados e poderemos em breve não apenas ultrapassar os 2 graus que já nos tínhamos proposto não ultrapassar, mas chegar a atingir em breve os 3 graus, com o risco elevado de chegarmos a um ponto crítico. E diz o Papa, à maneira de síntese deste número, os efeitos seriam desastrosos e ocorreria apressadamente tomar medidas com custos enormes, com sequelas económicas e sociais extremamente graves e intoleráveis. Portanto, reparem que o Papa usa aqui uma linguagem muito, muito exigente e que, de alguma forma, não se coíbe de pôr o dedo na ferida. Se as medidas que agora adotamos têm custos, estes custos, se as medidas não forem cumpridas, tornar-se-ão tão mais pesados quanto mais esperarmos. Ou seja, à medida que os anos passam, se os compromissos não são assumidos e os custos não são aceites, e quando falamos aqui de custos, não são necessariamente só custos económicos, são custos de qualquer ordem que nos impeçam ou que nos acomodemos a não os pagar para cumprir as exigências dos acordos que vão sendo assinados. Se as medidas agora adotadas têm custos, se os não cumprirmos, tornar-se-ão mais pesados daquilo que nós podemos esperar. Nesse sentido, o Papa diz: considero essencial insistir no facto de que buscar apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece é isolar coisas que, na realidade, estão interligadas e, ao mesmo tempo, esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial. Portanto, às vezes andamos mesmo a esconder as coisas. E quando aparecem aí movimentos a dizer o contrário daquilo que têm dito as COPs, é exatamente para ridicularizar as conclusões e os tratados a que as sucessivas COPs têm conseguido chegar. Mesmo depois não são efetivamente cumpridos, mas pelo menos são acordos que as pessoas fizeram e que, de alguma maneira, se fossem cumpridos, teriam produzido efeitos muitíssimo importantes. É que corremos o risco de ficar bloqueados na lógica do consertar, remendar e retocar a situação. Portanto, uma coisa é resolvê-la, e às vezes até se tem clarividência e objetividade nos acordos que se assinam, mas depois, ao não os cumprir, de alguma maneira estamos a comprometer o futuro de maneira extraordinariamente grande. Supor, diz o Papa, a concluir este número 56, supor
57, aliás, supor que qualquer problema futuro possa ser resolvido com novas intervenções técnicas é um pragmatismo homicida. Usa o Papa uma imagem dizendo é como pontapear uma bola de neve. Já sabemos que a bola de neve, quanto mais rola, maior se torna, não é? Portanto, andamos aos pontapés a uma bola de neve. E no número 58, o Papa começa por dizer, aqui já a falar com alguma autoridade e com experiência que ele tem quando escreveu este comentário a Laudato Si, a Laudato Deum. De uma vez por todas, diz o Papa com a sua autoridade, acabemos com a atitude irresponsável que apresenta a questão apenas como ambiental, como se fosse apenas uma questão verde, romântica, muitas vezes ridicularizada por interesses económicos. Ou seja, não se renuncia aos interesses de cada país e considera-se que isto tudo são fantasias e realidades românticas. A chamada época verde e os interesses verdes, e até há o Partido dos Verdes, não é? Mas muitas vezes até o próprio Partido dos Verdes defende mais os seus interesses retrógrados do que propriamente o verdadeiro interesse verde. Admitimos finalmente que se trata de um problema humano e social em sentido amplo e a diversos níveis. Portanto, o Papa, depois de ter falado no início da Laudato Deum das alterações climáticas, tem a coragem de dizer que, a caminho da próxima COP28, temos que admitir que estamos perante um problema humano e social de sentido amplo e universal, a diversos níveis. E agora diz aqui uma coisa que é mesmo só o Papa é que tem a coragem de dizer estas coisas. Por ocasião das conferências sobre o clima, chamam frequentemente a atenção as ações de grupos ditos radicalizados. É interessante isto. O Papa tem a coragem, não é de se pôr do lado dos chamados grupos radicalizados, mas é de dar legitimidade e voz àqueles que, apelidados de radicalizados, não estão mais do que a fazer a parte deles em nome das famílias e da humanidade. Diz o Papa, na realidade, estes grupos preenchem um vazio da sociedade inteira que deveria exercer uma sã pressão, pois cabe a cada família pensar que está em jogo o futuro dos seus filhos. Portanto, se não pensamos todos com esta objetividade e radicalidade, corremos o risco de não termos muitos mais anos de vida sem grandes catástrofes que podem, como na época dos dinossauros, como nós gostamos de referir, acabar com meio mundo e a outra metade ficar em muito maus lençóis. Portanto, temos que ter isto em conta e não apelidar apenas estes grupos de radicais, mas de dar-lhe voz, porque eles no fundo falam em nome, muitas vezes, de todos nós. Portanto, diz o Papa agora, quase como que alertando para esta COP que está para se realizar dentro de semanas, se há sincero interesse em obter que a COP28 se torne histórica, tome decisões que fiquem para a história, que nos honre e que nos enobreça enquanto seres humanos, então só podemos esperar em formas vinculantes de transição energética que tenham 3 características. Agora o Papa aponta as 3 características destas fórmulas vinculantes de transição energética. Primeira característica, que sejam eficientes, que não sejam apenas promessas,
mas que se concretizem na prática, eficientes, que sejam vinculantes, que obriguem efetivamente, de facto, e não apenas de intenções, os países que fazem parte da COP. Portanto, eficientes e vinculantes. E depois, facilmente monitoráveis, ou seja, que alguma autoridade possa, em cada país, monitorizar o desenvolvimento destas obrigações e o seu efetivo cumprimento, porque se tal não acontece, a COP28 fracassará, como fracassaram outras anteriores. Portanto, só desta forma concreta será possível reduzir significativamente o dióxido de carbono e evitar a tempo males piores. Entramos agora no último número do 5º capítulo, que é o número 60 da Laudate Deum. Resta-nos agora o 6º capítulo e a conclusão, mas antes de terminar este 5º capítulo, com muita coragem, o Papa diz: Oxalá, e reparem estas palavras que são verdadeiramente corajosas, oxalá que a intervir na COP28, as pessoas que lá vão estar, entre as quais ele, sejam estrategas capazes de pensar mais no bem comum e no futuro dos seus filhos do que nos interesses contingentes de algum ou alguns países ou empresa ou empresas. Se pomos à frente os interesses dos Estados a nível mundial e da COP28 nos seus propósitos, os interesses de algum país ou de alguns poucos países ou de alguma empresa ou de algumas poucas empresas, comprometeremos o futuro dos nossos filhos. Por isso é que o Papa fala em estrategas capazes de pensar o futuro. Então, é o voto com que termina este capítulo. Possam, assim, as decisões destes estrategas da COP28 mostrar, e repara agora os termos, a nobreza da política e não a sua vergonha. É corajoso dizer que a política pode ser nobre ou pode ser vergonhosa. Como, aliás, estamos habituados nestes dias que estamos a viver, não é? Aos poderosos, reparem agora, é ele que está a falar pessoalmente. Aos poderosos, atrevo-me a repetir esta pergunta: para que se quer preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? É preciso coragem para perguntar isto aos países, não é? De que é que serve estarem agora a preservar os seus interesses se amanhã o país irá ser recordado como tendo sido incapaz de resolver os problemas dos homens quando era urgente e necessário fazê-lo? Ok, eu acho que todos nós estamos com o Santo Padre e com a coragem destas palavras ditas a comentar a história das COPs até aqui realizadas e, sobretudo, o augúrio e as advertências que ele faz antes de acontecer a própria COP28, na qual ele irá participar no Dubai em dezembro próximo, que está aí à porta. Portanto, estes são os 2 capítulos que abordamos hoje, dão-nos uma informação que naturalmente é muito, muito importante e se calhar tem o objetivo de nos convencer que estas coisas são sérias e nós temos que as levar a sério. Não podemos de maneira absolutamente nenhuma tratá-las superficialmente, porque se as tratamos superficialmente
corremos o risco de não obter os resultados que precisávamos.